Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Isabelle Kepke e você está aqui na nossa segunda aula da Portaria 2619. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre edificações e estrutura. Eu dividi essa parte em dois, porque eu acho que no fim fica muito cansativo e no meio do vídeo você já ia falar, não aguento mais, vou assistir um Netflix. Então, eu dividi em duas partes, tá? A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre como deve ser o piso, como deve ser os ralos, como que deve ser o gás, como que deve ser a área de entrada, como que deve ser em volta do seu ambiente, quanto de altura tem que ter o seu pé direito. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu já vou aproveitar para você curtir, comentar, compartilhar, fazer o que você quiser, mas assista o meu vídeo, dá um joinha aí para mim. E vai rodar a vinhetinha, eu já vou voltar com compartilhamento de tela e amanhã a gente vai continuar a segunda parte das instalações para que não fique tão maçante e cansativo. Espero que vocês gostem e vamos lá, né? Vamos começar a estudar um pouquinho mais sobre a Portaria 2619, tá bom? Enquanto a vinhetinha vai rolar, você dá aquela curtidinha, dá um joinha aí pra mim, tá bom? Beijo, até já! Bom, pessoal, vamos lá, tela compartilhada. Vamos começar a parte número 2, edificações e instalações. Como eu disse, eu vou ler com vocês, porque eu acho que a gente lendo, a gente vai analisando melhor os detalhes. É muito fácil eu vir começar a falar, você vai esquecer. Quando a gente lê, e na hora que a gente está no sufoco lá, a melhor coisa é você lembrar que você leu, aí porque alguma palavrinha vai te dar a deixa do que está na portaria. Então, vamos lá. 2.1. Os estabelecimentos, eles devem situar em áreas isentas de substâncias potencialmente tóxicas e de outros contaminantes. As áreas circundantes não devem oferecer condições de atração, acesso, proliferação e abrigo para pragas e vetores. Eu lembro que uma vez eu tinha um cliente que a padaria ficava exatamente do lado, não era um lixão, mas era um terreno grande, onde eles pegavam algumas coisas para fazer reuso. Pra ser sincera, eu não lembro o que era, porque parecia um lixão. Era terrível aquilo. Terrível aquilo. Era um terreno que estava alugado, quando a padaria foi montada, estava tudo ok, e depois virou um caos aquilo lá. Então, é isso que eu acho que eles querem dizer, né? Quando você tem que estar em um lugar onde você não vai ter acesso a pragas, vetores, que tenham um potencial tóxico. Bom, a área externa, os pátios e as vias de circulação ao redor das áreas de recebimento, pré-preparo, preparo, armazenamento e expedição de alimentos devem ser revestidos com piso resistente ao trânsito sobre rodas, tem que ser lavável e sem acúmulo de líquidos e resíduos. A vegetação deve ser mantida aparada. Então, a gente está falando aqui de uma entrada, da entrada de recebimento, do pré-preparo, que ela tem que ter um piso resistente e tem que ser um piso lavável, tá? E tem que ser um piso que aguente peso, porque você vai estar carregando coisas e, por vezes, eles usam aquelas carrinhos com rodinha pesada. Então, a área externa tem que ter um piso resistente. A área destinada ao armazenamento de resíduos deve ter a dimensão compatível com a quantidade gerada e com a frequência da coleta, ser revestida com material sanitário, ser provida de ponto de água e ralo ligado direto ao esgoto. Deve ser protegida da chuva, do sol, acesso de animais e de pessoas estranhas. Então, você não pode estar lá tudo aberto para qualquer pessoa entrar, qualquer animal entrar. Então, tem que estar tudo muito bem protegido. As caçambas e outros recipientes utilizados no armazenamento de resíduos deve ser construído com material de fácil limpeza, possuir tampa bem ajustada e permanecer dispostos em local de piso lavável, dotado de ralo ligado direto ao esgoto.
Esses recipientes devem estar disponíveis em número suficiente e possuir capacidade compatível com a quantidade de resíduos gerados, né? Então, se você tem um local onde você guarda os seus resíduos por caçamba, ou você tem o seu cantinho da limpeza de higiene, ou você tem sua câmara de lixo, que é um sonho, isso tudo tem que ter piso lavável, tem que ter fácil acesso, tem que ser também fechado para que não entre qualquer tipo de pessoa ali, animais. Então, você tem que ter todo o cuidado e tem que ter um ralinho que vá direto para o esgoto para você conseguir fazer essa limpeza, tá? Vamos lá. A área para guardar botijão de gás deve ser excluída do armazenamento de recipiente de gás. A delimitação deve ser efetuada com estrutura que evitem acesso de pessoas estranhas e permitam constante ventilação. Então, seu gás, você não pode estar com seu gás, seu botijãozinho lá dentro da sua produção. Isso é um risco para a saúde dos seus funcionários. Então, botijão de gás, ele tem que ter o lugarzinho dele lá fora, tem que estar tudo bonitinho, para que a gente não tenha nenhum tipo de acidente com o botijão de gás, tá? Área externa e interna, todas as edificações, instalações, dependências devem ser mantidas limpas, organizadas em boas condições de conservação, livres do foco de insalubridade, pragas, vetores urbanos, outros animais, materiais em desuso, inservíveis e estranhos à atividade. Toda a construção deve garantir acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme a legislação vigente. Os estabelecimentos não podem ter comunicação direta com dependências residenciais, bem como ser utilizado como moradia, dormitório ou outras finalidades não pertencentes à atividade. O descanso durante as pausas deve ocorrer em local próprio, separado e sem acesso direto a áreas de manipulação. Então, isso antigamente, hoje eu não vejo muito, mas antigamente isso existia muito. Então, o pessoal comprava uma casa e fazia no estacionamento a produção. Então, tinha acesso à casa. Então, você não pode ter nenhum tipo de acesso que não seja produção e a sua loja. Vamos lá, os ralos. Os ralos e grelhas devem ser em números suficientes de forma que seja possível e adequado o escoamento de líquidos. Deve ser adotado de dispositivos resistentes que impeçam a passagem de pragas e vetores urbanos. Nas áreas internas, é obrigatório a instalação de ralos protegidos e sinfonados. Os ralos e grelhas devem ser ligados à rede de esgoto. Bom, ralo é aquele abre e fecha, sabe, gente? Ou a gente compra aquele abre e fecha, que quebra muito, o pessoal adora quebrar. Ou você compra o ralo que já vem aquela grelhinha nele, que ele é ótimo, ou sinfonados, né? Que é o nome mais chique. Então, gente, tem que ter esse fechamento, tá? Os ralos não podem estar expostos de jeito nenhum, porque passa pragas, animais, enfim, você precisa ter seus ralos fechados. É proibido ter ralo e grelha dentro de câmara, então dentro das suas câmaras frias e congeladas é proibido fazer ralo. É proibida a existência de reservatório de água potável. É obrigatória a existência de reservatório de água potável, que deve ser instalado em local acessível por inspeção e higienização, protegido contra inundações, infiltrações, acesso de vetores, pragas e outros animais. Possuir capacidade de vazão suficiente, ser construído com material resistente aos produtos e aos processos de higienização, atóxico, inodoro e permeável. Possuir superfície lisa, ser mantido em boas condições de conservação sem rachadura, ser bem vedado e possuir extravasador na sua parte superior. Então, a parte de caixas d'água, ele também vem falando, dando algumas instruções de como deve ser sua caixa d'água. A área interna, aí a gente já está entrando dentro da sua produção. As instalações devem ser organizadas de forma a facilitar a execução dos processos operacionais, apresentar fluxos
ordenados, contínuos, sem cruzamento de etapas e linha de processos de produção, comprometendo desde o recebimento da matéria-prima até a expedição do produto, acabando ou a distribuição do alimento para consumo. A separação adequada das diversas atividades devem ser garantidas por meios físicos ou por outros meios eficazes de forma a evitar contaminação cruzada. Aí a gente pode falar de várias coisas. A gente pode entrar no assunto de, por exemplo, o fluxo do lixo, mas a gente vai falar mais para frente. Por exemplo, um ponto muito, muito interessante, que hoje em dia as pessoas estão pensando mais nisso. Você tem uma padaria, aí o seu estoque de farinha é lá no fundo. Quando você recebe farinha, vai passar vários funcionários da empresa que te fornece, entregando farinha, com aquela farinha na cabeça assim, e ele vai atravessar a tua cozinha, vai atravessar a sua confeitaria, e depois ele volta conversando, suado, sem touca. Então, isso acontece. Por isso que a gente tem que saber todos os cantinhos, tudo para a gente fazer de uma forma com que o fluxo não exista contaminação cruzada, para que tudo seja separadinho e você não tenha esse problema, tá? O dimensionamento das instalações devem ser compatíveis com as atividades envolvidas, considerando-se o volume de produção, as características do produto, o padrão do cardápio e o sistema de distribuição de venda. As instalações devem ser organizadas de maneira a restringir o trânsito das pessoas não envolvidas diretamente com a atividade relacionada no setor. Fala o que eu falei lá em cima da farinha. As práticas de reforma civil devem ser executadas fora do horário de manipulação do alimento. A realização de obra durante o funcionamento do estabelecimento só é permitido quando for possível o complemento e isolamento da área. Então, você não pode fazer nenhum tipo de reforma enquanto você está produzindo. Você tem que fazer esse tipo de reforma depois que o seu local ou fechou, ou você fecha uns dias, ou você isola de um jeito que você não vai ter nenhum tipo de contaminação, tá? Durante a execução dessas atividades, todos os equipamentos, utensílios, móveis, embalagens para alimentos e os alimentos devem estar totalmente protegidos. As instalações, os móveis, equipamentos, utensílios, isso eu acabei de falar, né? Não. Volta. A instalação, os móveis, os equipamentos, tudo que eu falei acima, eles têm que ser higienizados assim para começar a atividade. Então, a noite inteira quebraram tudo, no outro dia o pessoal vai trabalhar, parou a obra, tem que limpar, lavar tudo, higienizar tudo para começar a trabalhar. A edificação e as instalações devem garantir aos funcionários o conforto ambiental e compreende o nível de ruído, ventilação, iluminação, minimização da poluição de ar e do trabalho. Isso a gente vai ter com o pessoal do PPRA, que faz o PPRA, eles vão estar analisando e dando laudo de como está o seu estabelecimento. Os pisos devem ser revestidos com material liso, antiderrapante, impermeável, lavável, de fácil higienização e resistente ao uso de produtos de limpeza e desinfecção. Devem ter inclinações suficientes em direção aos ralos para não permitir que a água fique estagnada. Não é permitida a utilização de papelão, tapete, carpete e outros materiais não sanitários. O bendito papelão. Tem padaria que é perfeita. Você vai lá, tá tudo limpo, arrumado, organizado, mas você chega, tá o papelão no chão. Porque é o meio mais eficaz para ninguém cair. É incrível como o papelão ele ajuda nessa proteção do funcionário. Então, a gente precisa muito lutar contra esses papelões que ficam no chão. Então, antes, quando você for reformar, quando você for fazer, quando você for mexer, tenta fazer um ralo onde a queda caia no ralo, porque várias vezes a queda é para um lado, o ralo está lá em cima. Então, os funcionários têm que se matar para jogar água por cima. Então, você tem que pensar até na posição do ralo. Isso é importantíssimo. As paredes devem possuir acabamento liso, impermeável, lavável de cor clara, resistente a impactos, à higienização e ao calor. Devem estar livres de umidade, bolores, descascamentos, rachaduras e outras imperfeições. São vedadas as divisórias de vazio interno, as aberturas para iluminação e instalação de equipamento de exaustão, ventilação, climatização devem ser protegidas contra
o acesso de animais e de sujidades. Então, não pode ter aquele buraquinho no teto. Ah, é o pessoal do ar-condicionado. Não pode, porque ali pode entrar bichinho. As portas devem possuir acabamento liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza e de cor clara. Devem ser ajustadas ao batente, possuir fechamento automático. As portas com acesso direto ao meio externo devem ter mecanismo de proteção contra a entrada de sujidades e animais sinantrópicos. Os estabelecimentos que, devido à característica de suas atividades, não consigam manter o isolamento adequado no meio externo devem possuir, em todas as partes internas, mecanismos de proteção iguais àqueles exigidos para a porta, com acesso direto ao meio externo. É vedada a utilização de cortina plástica com objeto de impedir acesso. Cortina plástica é aquelas cortinas de açougue, sabe? Aquelas cortinas, é vedado o uso. Infelizmente, algumas câmeras elas só atingem a temperatura se você consegue colocar esse plástico, essas cortinas plásticas, mas não pode. Porque ela pode ter muita sujidade e ela não impede de entrar animais. Tá? Bom, o que ele vem falando sobre isso? As portas sempre têm que estar fechadas. Sempre tem um probleminha que sempre tem fresta na porta. Fresta na porta é uma baratinha que entra, é um ratinho que entra. Então, a gente precisa, e tem formas de você tentar resolver isso. Se você não tem a porta perfeitinha, tem lugar que a gente põe aquela borracha tipo de rodinho. Tem vários tipos de fechamento que a gente consegue fechar as portas, tá? As janelas devem possuir acabamento liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza. Devem possuir mecanismos de proteção adequados contra o acesso de animais sinantrópicos e outros contaminantes. As telas milimétricas, quando instaladas, devem possuir malha de 2 milímetros, ser construída com material resistente de fácil limpeza, ser mantidas íntegras e ajustadas ao batente. Íntegras e ajustadas ao batente. Vou duas vezes. As janelas devem estar protegidas de modo que os raios solares não incidam diretamente sobre o funcionário, alimento, equipamentos sensíveis a calor, proteção dotada deve ser constituída ao material de fácil limpeza. Então, um problema muito grande é esse, janela, porque os funcionários falam que não entrar, não entrar, não entrar. A gente coloca as telinhas, eles rasgam, isso acontece muito. Tem uma padaria que a gente colocou na produção e ela simplesmente foi formando uma bolinha assim, porque os padeiros, eles queriam olhar a rua. Então, eles iam enfiando a cabeça assim e simplesmente acabaram com a tela. Ai, fiquei muito brava com eles. Isso acontece muito, então sempre tem uma janelinha ali e tal, tem que ter tela em tudo, tá bom? Tem que ser justinha no batente para não entrar bichinhos. Vamos lá. Iluminação. A iluminação deve ser uniforme, sem ofuscamento, contraste excessivo, sombra e canto escuro. Então, uma coisa que realmente incomoda muito é a luz. Às vezes você entra, tá aquela luz tão clara que te dá dor de cabeça, ou às vezes é uma luz tão apagadinha que você fala, Jesus, faliu. Então, você tem que ter, eu até engasguei, tem que ter a medida ideal da luz. Eu vou ser sincera, eu não vou falar aqui para falar besteira, mas aí você precisa ter todos os seus documentos, o PPRA, que vai estar te mostrando exatamente como que tem que ser na sua padaria. Estou no 2.4.11, tá? Para as áreas destinadas exclusivamente ao consumo de alimento, não se aplica a parte que fala das paredes, teto, piso, grelha, ralo, só diz que você deve manter em boa conservação. Então, você tem sua loja, você não tem que fazer sua loja inteira de azulejos brancos, limpos, laváveis para produção. Não, você pode fazer a sua loja bonita, com aquele piso maravilhoso, lindo, maravilhoso, mas você precisa manter em bom estado de conservação. Nas rampas, escadas locais com desníveis de piso e em ambientes mais altos em relação aos outros, é obrigatória a instalação de corrimão ou guarda-copo. Os pisos de rampa e escadas devem possuir dispositivos antiderrapantes específicos. Então, se tem uma rampinha, tem que ter lá o antiderrapante
E a... Esqueci o nome, gente. Deixa eu achar aqui. Corrimão. Corrimão. Então, tem que ter. As lâmpadas e luminárias instaladas em locais nos quais os alimentos não estejam embalados devem ser protegidas contra explosão e quedas acidentais. Posso dar uma pesquisadinha, mas eu sei que agora eu acho que as lâmpadas de LED, elas não explodem, né? Se não me engano. E vou trazer essa informação com toda certeza para vocês. A fiação elétrica deve ser embutida em eletrodutos internos e externos nas paredes, segundo a legislação. Então, fiação não pode estar aquela zona, sabe aquela fiação que é um para lá, um para cá, daí junta para lá, aquelas gambiarras que a gente adora fazer? Não pode, tá? Por N motivos óbvios, não pode. A ventilação deve proporcionar a renovação diária e garantir que o ambiente fique livre de fungos, gases, pós, fumaça, gordura e condensação de vapores. O conforto técnico pode ser assegurado por aberturas que permitam a circulação de ar. A ventilação não deve ser assegurada com simples abertura de portas. Então, você não pode ter lá, tipo, eu vou beber água aqui, no copo do meu filho do barco. Vamos lá. Cadê eu? Você não pode ter um quartinho que não tem uma janela, que não tem uma saída de ar, colocar lá um forno, um fogão e 5 funcionários lá se matando. Você precisa ter essa rotação de ar, precisa estar entrando ar limpo. Não pode fazer isso, tá, gente? Eu acho que é uma coisa até prática, mas infelizmente acontece isso. O pé direito das instalações deve ser compatível com a atividade desenvolvida no local. O pé direito deve ter no mínimo 2,70 m para circular o ar mesmo. Em locais em que boa qualidade do ar e conforto térmico não possam ser assegurados por meio de aberturas nas edificações, deve ser instalado sistema de climatização compatível com as dimensões da instalação. O número de ocupantes e as características do processo produtivo de acordo com os parâmetros e os critérios estão estabelecidos na legislação específica. A direção de fluxo de ar deve ser de área limpa para suja. Então, você tem que tirar da área limpa para suja e não deve incidir sobre alimentos expostos e funcionários daquela área. Então, você pode fazer a sua climatização. É caro, mas é sensacional. Os componentes dos equipamentos de climatização devem ser mantidos em adequadas condições de conservação e higiene. A higiene e manutenção programada periódica dos componentes do sistema de climatização e a troca de filtro deve ser realizada conforme a legislação específica. É proibida a utilização de ventiladores, gente, por favor. Ventilador é uma coisa assim que me dá uma aflição quando eu vejo dentro de uma produção. Nas áreas onde são realizadas atividades de pré-preparo, preparo e embalagem de alimentos, tá? Não pode ventiladores, por favor, não pode. Proibida a utilização de climatizadores com aspersão de neblina nas áreas de pré-preparo, preparo, embalagem, disposição e refeição prontas para consumo. Os componentes para a captação de ar externo devem ser localizados em áreas livres de contaminantes e distantes do ponto de exaustão do ar. É obrigatório as instalações terem pias exclusivas para higienização de mãos. Eu vou parar por aqui a aula de hoje, porque amanhã a gente vai entrar nessa parte de pias, de lavagem de mão, e a gente vai começar a entrar nessa partezinha. Então, eu vou tirar agora do meu compartilhamento de tela, que eu ainda quero falar com vocês algumas coisinhas, tá bom? Voltamos. A vida normal. É meio maçante, né? Ficar lendo isso é um pouco maçante, mas eu acho importante, por isso que eu estou fazendo isso, porque muita gente não conhece as nossas portarias. Então eu vou ler com vocês e vou comentando conforme eu for lembrando as coisas que acontecem, conforme eu fui anotando antes.
Então, eu espero que vocês estejam aprendendo um pouquinho sobre essa parte de restaurante, como que tem que funcionar, não só restaurante, mas toda a parte de serviço de alimentação, como deve seguir esse nosso passo a passo e de onde a gente tira essas coisas. Não é da nossa cabeça, é das nossas portarias. Espero que você esteja gostando. Como eu falei, eu parei na parte das pias e amanhã a gente volta com essa parte de pia, vestiário dos funcionários e a gente começa a embalar mais um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada por assistir mais um vídeo. Lembrando que quem assistir até sexta-feira vai ter esse PDF, esse e-book, onde você vai levar para qualquer lugar. Você tá com problema, você abre ele no seu celular rapidinho, já vai estar ali. Você já consegue acompanhar e seguir certinho tudo que tá rolando, tá bom? Então, eu espero que você assista amanhã, que você esteja por aqui. Muito obrigada e vamos lá para a próxima, tá bom? Um beijo, um bom resto de dia, de noite para você. E amanhã a gente volta com a parte número 3 já. Olha como passa rápido!